Olá, seja bem-vindo à sua aula número 7 do treinamento de Python para fiscal. Aqui quem fala é o Nicolas e no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre condicionais, tá bom? Na última aula a gente aprendeu sobre tuplas e agora a gente vai iniciar aqui fazendo algumas comparações para a gente utilizar a condição if, tá bom? Vou colocar um número aqui e vou colocar igual quando eu quero comparar dois valores. Eu coloco dois iguais, dois sinais de iguais. Eu vou colocar aqui o número 1 entre aspas, dar um Shift Enter. Então ele me retornou falso, porque eu estou comparando um número com uma string, com um texto. Se eu trocar aqui para 1, ele vai retornar true. Eu consigo comparar 2 maior que 1, tá? Esse é o sinal para a gente comparar maior. E aí eu posso inverter para comparar ser menor, 2 menor que 1, ele vai dar false, tá? Se eu quero saber se o número é diferente, eu coloco um ponto de exclamação e um igual. Então, ele vai dar true, porque 2 é diferente de 1. Tá? Se eu quero saber maior ou igual, eu coloco o sinal de maior e o igual. Vou colocar 2 aqui, uma condição verdadeira. Se ele for menor ou igual aqui, ele vai dar verdadeiro. Tá? Se eu mudar aqui para 3, ele vai dar verdadeiro também, porque uma das condições aqui basta ser verdadeira, tá bom? A gente vai criar uma lista aqui, CFOP. Criei uma lista aqui, vou dar um Shift Enter para ele executar a lista, tá? E aí eu vou percorrer essa lista para cada item em CFOP, como a gente aprendeu na aula anterior. E aí eu vou checar aqui, se o item for igual 5102, então ele vai imprimir revenda de mercadoria. Else print. Então ele vai fazer um check aqui para mim assim que a gente monta uma estrutura do if, tá? A gente faz uma comparação, então no caso aqui eu comparei se o item for igual a 5102, então eu posso usar tanto aspas simples como aspas duplas, tá? Para strings. Então se ele for 5102, que a primeira condição vai ser verdadeira, ele vai imprimir revenda de mercadoria. Caso ao contrário, outras saídas, tá? E aí eu posso utilizar aqui também um elif, tá? Caso a condição não seja verdadeira a primeira, ele vai para a segunda condição. Então, eu posso colocar aqui um elif, eu vou repetir, tá? Lá em cima. E aí vou colocar 1556 e vou colocar print consumo, tá? Dá um Shift Enter para vocês verem aqui o resultado. Então, ele foi lá, olhou a primeira, colocou revenda de mercadoria, outras saídas, porque é o 5949, consumo e outras saídas novamente, tá? Então é dessa forma que a gente faz as comparações aqui, usando dois sinais de igual para comparar aqui, nesse caso, tá? E a gente consegue ter esse resultado. A gente vai utilizar muito isso nos nossos projetos, então é bom que vocês aprendam como que funciona o if, tá? E vamos dar seguimento. Nos testes condicionais a gente também consegue comparar strings, então eu vou colocar aqui desc igual a palavra consumo, tá? Aí eu posso colocar aqui desc igual consumo. Então eu coloquei dois iguais e aí ele deu true. Se eu colocar uma letra maiúscula aqui, ele vai trazer falso, porque já não é o mesmo valor, tá? E se eu por acaso colocasse o diferente no exclamação aqui, ele traria verdadeiro, porque agora é diferente, não é a mesma palavra, tá? E aí eu posso usar aqui aquelas funções que a gente aprendeu para comparar strings, que a gente deve usar muito isso, principalmente com comparar strings. Se eu quero comparar que é consumo, é a mesma palavra, apenas muda uma letra maiúscula, tá? E agora quando eu colocar lower aqui, ele vai dar aqui para mim, continua deu true, tá? Porque ele é diferente ainda, ele continua sendo diferente de lá, do resultado do consumo. Agora, quando eu colocar aqui consumo igual, né, na verdade, lower igual consumo, então se eu colocar aqui, mudar a letra aqui, colocar um N
e aí eu quero comparar com esse resultado, aí ele vai me trazer verdadeiro, tá bom? Então aqui eu alterei a minha variável aqui lower para que ele fique em tudo letra minúscula para poder fazer a comparação aqui, tá bom? É dessa maneira que a gente faz. A gente poderia ter utilizado também o upper, né? O upper aqui e colocado tudo em caixa alta, que ele traria verdadeiro também. Opa, coloquei um zero no meio aqui. E aí trouxe true, tá bom? Também a gente pode fazer um outro exemplo aqui, utilizando um operador diferente. Eu vou colocar uma variável aqui chamada resposta. E aí eu vou colocar um int para converter o nosso input, que por padrão ele retorna uma string. Qual a alíquota do COFINS? E aí eu vou trazer aqui, e essa resposta aqui, eu vou colocar aqui 2. Então o valor trouxe 2. E aí eu vou fazer uma comparação com essa resposta, tá? Então if resposta igual a 3, print resposta certa. Else resposta errada, tente novamente, tá bom? Então a gente vai testar aqui novamente. Eu clico aqui, dou um Shift Enter. Eu vou colocar aqui o 1. E aí eu vou executar novamente aqui. Ele falou a resposta errada, porque minha resposta vale 1. Tá? Se eu mudar a minha resposta aqui para 3, executar, ele vai dar a resposta certa, porque agora a minha condição é verdadeira, tá? Veja como é bem simples o uso do if, tá? A gente vai utilizar bastante. A gente consegue também fazer comparações de dois valores, tá? Condições que precisam ser verdadeiras, as duas precisam ser verdadeiras. Vamos fazer um exemplo aqui. Vou criar uma variável aqui, valor 1 igual a 100, valor 2 igual a 200. E aí eu posso fazer aqui, ó, valor 1 maior igual a 110. De valor 2 menor ou igual, vou colocar maior ou igual a 199. Vou dar um Shift Enter, ele deu false. Por quê? A gente comparou aqui o valor 1, ele é maior ou igual a 110? Não, ele é falso. O valor 2, ele é maior ou igual a 199? É. Então, para isso, a gente precisa ter as duas condições verdadeiras, tá? Para que ele retorne verdadeiro. Usando o AND, a gente precisa ter as duas condições verdadeiras. E para ficar fácil as visualizações, toda vez que a gente tem mais de uma condição aqui comparando, tá, valores, a gente separa entre parênteses para ficar mais fácil a visualização. Então eu preciso ter as duas verdadeiras. Diferente do ou, tá, que é o OR. Se eu colocasse o OR aqui, ele traria true, porque apenas uma condição precisa ser verdadeira, tá bom? Então aqui essa é falso, essa é verdadeira. Se eu colocar o AND, as duas precisam ser verdadeiras. Então a gente executa dessa maneira. Também vamos utilizar bastante essas comparações aí, tá bom? Outra coisa bem legal também, a gente consegue comparar um valor direto numa lista. Então eu posso colocar 5101 em CFOP. Ele vai trazer aqui verdadeiro, porque ele está na minha lista de CFOP que a gente criou lá em cima. Se eu criar aqui 199 em CFOP, ele vai retornar falso, porque isso não tem na lista. Então, quando a gente quer checar numa lista lá para fazer outras condições, a gente vai conseguir fazer dessa maneira. Eu acho muito legal isso no Python, tá? A gente vai conseguir fazer vários projetos utilizando isso aí também. Uma outra coisa que dá para a gente utilizar também é o not. Eu posso vir aqui, if 1302 not em CFOP e faço alguma coisa. Vou colocar um print. CFOP não está na lista. Dou um Shift Enter aqui. Perceba que ele imprimiu como verdadeiro, porque realmente ele não está na lista. Então eu quero confirmar que ele não está mesmo, eu utilizo o not. Se ele não está na lista de CFOP, faça isso. Então
Essa maneira a gente utiliza aqui o not, né, negativando aqui a condição, e ele me traz verdadeira, tá? Essa é a primeira parte do if, eu acredito que dá para vocês treinarem. Eu vou deixar um exercício bem legal aqui para vocês fazerem para fixar isso mesmo, tá? Vou ler ele aqui para vocês, vou deixar aqui na descrição do vídeo e também o link do Google Colab para quem quer acessar aqui, tá? Vou ler o exercício aqui. Crie uma condição para identificar na lista de CFOP quais as naturezas de saídas e de entradas, né? Quais são as naturezas de saídas e entradas. Então eu deixei aqui para você uma lista com vários CFOP e coloquei aqui, ó, os CFOP de entradas começam com o dígito 1, 2 e 3. Os demais são saídas, tá? Então é essa condição que você vai criar aqui. Vai criar um for para percorrer a lista, vai criar listas vazias de entrada e saída, né? E à medida que você for identificando aqui os números, a gente vai conseguir aqui armazenando na outra lista como você aprendeu. Então, o resultado esperado é que saia uma lista de entradas com esse resultado aqui, de forma ordenada, tá? E um resultado de lista de saídas, que é esse resultado aqui, tá? Se você conseguir resolver esses exercícios, deixa no comentário aí que você conseguiu resolver. E te aguardo até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.